Para você que não sabe o que significa, é algo que é separado, ou seja, santificado, separado de quê? Separado da prática do pecado, separado para Cristo, separado para adorar o Criador. É do Criador, é separado de tudo que não presta. E por que que o Senhor falou assim, ó, em, em Êxodo, capítulo 20, verso 11? E abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Por que que o Senhor falou isso? Por isso, abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Porque, ó, santificado é o quê? Separado para adorar, para adoração. E aqui está incluso o quê? O santo sábado eterno. Sabe por quê? Porque é o quê? O sinal do nosso eterno. E lembrando que o sinal de Satanás é o diazão de domingão. E tão breve o mundo vai contemplar o mundo parado no dia de domingo, no dia do Deus Sol, Deus Mitra, Deus Zoroastro. Assiste aí os vídeos do nosso canal, completão aí, completaço, a transição do sábado para o domingo. Porque nós estamos falando aqui, ó, o nosso canal aqui, nós falamos mais da lei do eterno, mais pregação aqui, ó. Confissão de pecado, arrependimento de pecado e abandono de pecado. E quando você se trata desses três itens, só vai entrando o quê, ó? Lei, santificação, adoração. Vai botando tudo no pacotão assim, ó, tudo com são ao nosso eternão, para a honra e glória dele mesmo, amém? Vamos lá, vamos ver aqui o que que a palavra do nosso, o que que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Hebreus, capítulo 12, verso 14 ao 17. Preste atenção nisso aqui, para a honra e glória de Deus. Aqui, ó. Hebreus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já tinha sido assunto ao céu ou não? 1 João, o nosso Pai já tinha sido assunto ao céu ou não? Já tinha, não já? Pois é. Para vocês verem como Satanás ele é tão astucioso por aí afora. Como eu falei nos vídeos anteriores aí, e antes que eu ia falar e que eu vou falar aqui agora, a arte-mãe de tudo por aí afora, para não falar mais no nome de Satanás dentro das igrejas por aí afora. É, porque diz que se falar o nome de Satanás, está exaltando Satanás, como que essa praga é digno de exaltação, de adoração de alguma coisa, que ele já está julgado e condenado. E assim como eu vou ver ele pegar fogo, que o meu desejo é que nenhum de nós aqui se perca. Não é desejando mal para ele, não, é porque ele já está julgado e condenado. E que ele vai para as profundezas para lá dele, para lá com fogo e enxofre para lá, que nenhum de nós aqui vai se queimar, que isso esteja arrependido da nossa vida, amém? Para a Deus. Agora estão aí, proibindo aí agora, até de falar o nome de Satanás no púlpito da igreja, porque ele está amedrontando o povo. Amedrontando o povo. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? É para ter o conhecimento que Deus é amor o tempo todo, que pode viver na prática do pecado e morrer perdidão dentro da igreja. Se antes as pessoas já tendo um conhecimento, falando no púlpito da igreja, nos púlpitos da igreja, que Satanás é sagaz, é sedutor, isso, aquilo, outro, ainda tinha um joião no meio do trigão. E aí imagine agora, se proibir falar o nome do diabão. Hã? Será que vai ter joião no meio do trigão mais ainda? Será que não? Pastores, vocês que estão nessa linhagem de Satanás, olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Olha dentro dos meus olhos aqui, ó. Não deixa Satanás seduzir vocês. Sede sóbrios e vigilante. Lembra? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilante, o diabo, vosso adversário,
anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, que ele esteja repreendendo a nossa vida. Para com essas artimanhas de Satanás por aí afora. Lembra, se caiu aqui, está comigo aqui até agora é porque é ovelha. E as ovelhas do nosso Pai nunca se escandaliza com o que ouve, principalmente para, se despertar. João capítulo 10, verso 16 e verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos falar do João capítulo 10, verso 16 primeiro, verso 27 por último. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanhão e um pastorzão, que é quem? O nosso eternão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Não se escandaliza, não tem problema. Porque, lembra do vídeo passado, do vídeo que eu lancei no canal? Acho que eu falei 1 trilhão de vezes o nome dessa praga por aí afora, que ele já está julgado mesmo condenado, e ele sabe que eu não estou dando ibope para ele, que ele sabe que eu vou ver ele pegar fogo com os anjos dele para lá. Ele sabe disso, ele sabe disso. Por quê? Porque com auxílio divino eu luto contra o pecado todos os dias, mantendo o meu nome inscrito no livro da vida, porque já está escrito. E o meu passaporte celestial, carimbadão, com letras de ouro. E eu não quero que nenhum de nós aqui se perca. Nenhum de nós aqui se perca. Que todos nós estaremos assim como The Great John Preachão. Nomão escrito no livrão da vida. Nomão escritão no livrão da vida e o passaportão celestial carimbadão e assinadão com letras de ouro. Em que The Great John Preachão? Com o nome do nosso eternão. Para a honra e glória dele mesmo, amém? Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Ó. Hebreus capítulo 12, verso 14 ao 17. Vamos lá, para a honra e glória de Deus aqui, ó. O texto fala assim, ó. A exortação, a paz e a pureza. Pureza significa o quê? Santificação. Se santificar, viver em santidade. Sabe qual é o problema? Porque Satanás ele é tão sagaz que ele, por aí afora, coloca na cabeça das pessoas que é impossível a pessoa ser fiel a Deus, na guarda dos mandamentos de Deus. Já tenho visto por aí afora, que nem o pastor César que eu respondi, ele por aí afora, ele sendo usado por Satanás, essas pragas por aí afora, dizendo, eu quero ver alguém guardar o sábado como está na Bíblia. Como está na Bíblia. Me diz uma coisa aqui, olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Guardar o sábado é a coisa mais simples do mundo, você sabia disso? Principalmente para você, né? Mr. César, né? Que está levando multidões por aí afora, né? Com a tua teologia satânica de Satanás por aí afora, né? Que é assim que eu trato vocês, filhos de Satanás. Acordou de manhã? Toma, primeiro, né? Acordou de manhã, se ajoelha na presença do Eterno no sábado. Se tiver de comer alguma coisa, num cafezinho da manhã, lanche de boa, tranquilo. Vai para a igreja, sai da igreja meio-dia, meio-dia e meia, dependendo do culto, disso, aquilo, outro, sai 1 hora, chega 1 hora em casa, esquenta a sua comida, vai comer, isso, aquilo, se tiver um estudo bíblico, tiver alguma coisa para fazer, mesmo se for online, vai fazer um estudo bíblico online com alguém, isso, aquilo, outro, e pronto, e acabou. Ué, é difícil guardar o santo sábado do Senhor e viver em comunhão com o Senhor? De manhã vai para a igreja, volta meio-dia e meio, 1 hora, está em casa, come, se tiver de fazer uma visita, vai fazer uma visita. É difícil guardar o santo sábado do Senhor? Nananina, não. É porque os filhos de Satanás querem pegar aqueles fardos todinho, que nem está aqui na Bíblia, lá, que o Senhor, que o meu pai, quando estava aqui na terra ali, ó, repreendeu aqueles filhos de Satanás, que ainda que isso venha para os nossos dias. Não, por quê? Porque nós não vamos carregar fardo de Satanás num dia que é uma bênção, num dia que é uma leveza, no dia que é uma beleza, no dia que é um gozo, no dia que é uma tranquilidade, uma paz. E
Satanás com os seus fardos para lá, que fique para lá, ele para lá. Nós não vamos carregar fardo de ninguém. Isso é guardar o santo sábado do Senhor e ponto final e acabou. Isso é guardar o santo sábado do Senhor. Acordou de manhã, tomou seu banho, comeu alguma coisa, se ajoelhou na presença do Eterno, de boa, tranquilo, isso, aquilo, outro. Vai para a igreja, volta da igreja meio-dia e meia, 1 hora. Chegou, tomou seu banho, de boa, tranquilo, come, na tranquilidade total, dá um estudo bíblico se tiver, fazer uma visita se tiver um estudo bíblico online, tiver de conversar com a família online, pode conversar que não tem problema nenhum, na tranquilidade total. Se quiser dar uma dormida, dorme, se não tiver nada para fazer na visita nem nada, vai dormir na tranquilidade total. É fardo guardar o sábado? De jeito nenhum. É difícil? De jeito nenhum. E o degretão plichão? Com amor e carinhozão, para honra e glória do nosso Eternão. É isso aí. Isão, laitão e braitão. Fação, clarão e práticozão. Desse jeitão. Vamos aqui para a palavra do nosso Pai aqui, ó. A exortação à paz e à pureza. Aqui, o nosso Eterno já estava lá em cima na eternidade. Hebreus já estava, não estava, a coisa muda, não é? Vamos lá, para a glória de Deus aqui, ó. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos nos santificar ou não? Qual é o tema? Precisamos nos santificar é o tema, uma pergunta. Ué, mas Levítico capítulo 19, verso 1, é no Velho Testamento. Falando para que os nossos pais se santificassem. E Hebreus capítulo 12, verso 14, fala o quê? Que sem a santificação ninguém verá a Deus. E como é que estão pregando por aí que pode viver pecando, viver na prática do pecado e por aí vai? Será que pode? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? 1 João, capítulo 5, verso 18. Será que pode mesmo viver pecando? Mas antes, vamos dar uma voltinha aqui para trás um pouquinho. 1 João, capítulo 3, verso 5, vamos. Sabemos que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Quem foi que se manifestou para tirar os pecados? Lembra? 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí, para muitos diz o quê? Ainda fala, Cristo cumpriu tudo lá na cruz, acabou com tudo, pronto. Não tem mais pecado. Já me deparei em redes sociais minhas por aí afora, em comentários. O diabo já foi aniquilado na cruz. Olha, o pecado foi aniquilado na cruz. Dá para vocês ver o tamanho do problema? E aí eu te pergunto, o diabão está vivão ainda? Ainda existe pecado aqui nessa terra ainda? Existe pessoas más aqui nessa terra ainda? Ah, existe, né? Existe, sim ou não? Dá para você ver o tamanho da façanha do inimigo da nossa alma? Dá para vocês ver? Tem Bíblia que vai dizer assim, ó. Quem está em Cristo não tem mais pecado. É desse jeito, em 1 João.
capítulo 3, verso 6. Quem está em Cristo não tem pecado. Por quê? Porque o texto tem Bíblia que vai falar assim, mas na minha tradução está assim, ó. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. No finalzinho, mas no começo fala assim, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Aí, no começo, pega e fala assim, ó. Todo aquele que está em Jesus, ou todo aquele que está em Cristo, não tem pecado. Mas sabe o que significa isso aí na tradução? Romanos capítulo 8, verso 26. Quem é que está lá em cima lá? Porque quem está em Cristo não vive pecando. Não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Por quê? Lembra que ele é sacerdote eterno? Lembra que neste exato momento ele está intercedendo por mim e por você com gemidos inexprimíveis, como fala em Romanos capítulo 8, verso 26? Pelos nossos pecados, quando nós pecar, se viver na prática do pecado, já era e acabou. Porque não houve mais. Lembra quando Samuel passou a noite, a madrugada, todinha, tristão, orando por Saulzão, que morreu perdidão? Aí quem somos nós diante de Saul? Qual foi a batalha que nós batalhamos para o nosso eterno? Qual foi a batalha? E aí eu te pergunto, você é mais importante do que Saul para Deus? Será que eu sou mais importante do que Saul para Deus? Dá para você ver o tamanho do problema? Nós sabemos que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Mas se essa alma não for de Deus, para Deus não vale nada. Vocês sabiam disso? Sabe qual é o mal de muitas pessoas por aí afora? É achar que Deus vai perdoar, ou que Deus perdoa, o imperdoável. E o que é o imperdoável, The Great On Preachão? A prática zona do pecadão. E ele não é assim, ó, pá, pecolão. Ele vai aqui, ó, um nada não, um nada não, um nada não, isso, aquilo, outro. Deus é amor, Deus me ama. A qualquer momento eu posso me arrepender. Ah, mas isso aqui é só um pecadinho velho. Isso aqui não vale de nada não, porque a Bíblia fala que há pecado para a morte, o pecado contra o Espírito Santo. Então, eu estou me ajoelhando diante de Deus, eu estou pecando todo dia, eu estou pecando toda hora, mas eu estou me ajoelhando diante de Deus. Então, aí sabe o que acontece? Vocês sabiam que o diabão também se curvou na presença do nosso Eternão, com o coração dele cheio de porcaria zona? Hã? E aí eu te pergunto, o lugar do diabão tá lá em cima na eternidade ainda com os anjos, tá? Ah, não tá não, não é? E por quê que o lugar dele não tá lá em cima mais? É porque lá em cima tem uma coisa, não tem? 3 letras, não tem? Lei, que é a lei moral do Eterno, os 10 mandamentos do Eterno. Lembra que a Arca da Aliança foi segundo o modelo celeste? E o que é que estava lá dentro da Arca da Aliança terrestre? As 2 tábuas de pedra, a lei moral do Eterno. E o que é que tinha em cima da Arca da Aliança terrestre? Os querubins, não era? E o que é que está em cima da Arca da Aliança celeste? Os querubins, não está cobrindo o Eterno? E quem está entronizado em cima da Arca da Aliança celeste?